Começar, tá ligado? Daqui um Já pouquinho tá. começa. Aí, galera, estamos já online, ao vivo, aqui no Facebook. No sábado já tá, Deck, já tá ao vivo, cara. Vamos aí Já dando estamos ao série vivo, à Marquito, já estamos ao nossa vivo. sequência de lives. Já estamos ao vivo, cara. Já Massa, estamos em 24 segundos de vídeo ao vivo no Facebook. massa, cara. Então, pessoal, a gente está aí Legal. dando sequência ao nosso processo de debates e temas sobre ações ambientais, sociais, de saúde, econômicas, tudo que tem relação com esse momento que a gente vive aí de pandemia e de crises sucessivas e interrelacionadas e intersetoriais, né? Então, a gente vem aí com um mandato, com uma série de iniciativas, de ações, e vem fazendo as nossas lives, essas transmissões ao vivo, pelo Facebook, também pelo WhatsApp, de fazer as iniciativas aí do. Acho que travou o vídeo do Marquito aqui, pessoal. Daqui a pouquinho ele já retorna. Tem uma travada aqui no vídeo. Pessoal, acho que o Marquito teve um probleminha aqui com a conexão dele. Já está voltando daqui a pouquinho. A gente já continua a live aqui. Tá bom? Voltamos? Eu acho que eu caí, galera, e tô voltando agora. Eu acho que o Deck segurou a onda aí, né, Deck? Segurasse o reggae, Deck? Não, 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 não. Eu não vou espantar o pessoal. Nossa, Calma aí, cara. cara. Não, só falei que Segurasse tu. Não, falei que caiu a conexão e tu já estava voltando. nossa lá. Hein? Ó, vou ver aqui se alguém. Voltamos? Nossa, hein, cara. Tô Tá te ouvindo, difícil. A tô minha te internet tá ouvindo. muito ruim, galera. Tá? Eu vou passar o papo pro Deck. O tema hoje, o Deck ele vai se apresentar. O tema hoje, nós. Não, mas, cara, é o seguinte. Cara, é o seguinte, a minha conexão tá bem ruim aqui em casa hoje, não sei o que tá acontecendo. Mas ações comunitárias no enfrentamento ao Covid, e o DEC ele vai se apresentar rapidamente, falar um pouco do que está fazendo,
e nós vamos falar um pouco das ações que estão acontecendo do ponto de vista comunitário. E o Deck também tem a sua habilidade fantástica enquanto músico e vai estar também nos auxiliando nisso daí. Ô Deck, toca aí, te apresenta, cara, para todo mundo, por favor. Quer dizer, tocar falando, né? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Deck, na verdade, meu nome é Alencar Vigano, né? Mais conhecido como Deck, aí muita gente me conhece como Deck. Eu estou presidente da Mocan, né, já há um tempo, e hoje a gente comanda também a campanha do Campestre Solidário, que é uma campanha emergencial de ajuda a pessoas aí que estão enfrentando alguma dificuldade nessa época de pandemia, né? Na Mocan nós já temos assim meio que uma experiência de o Evandro está falando que é o vento sul aqui. De mobilização Josias, o Zeca Pires também faz uma provocação, vou estar respondendo essa provocação, pode deixar, Zeca. Beleza. E aí, galera? Eu estou levando aqui, Marquito, estou me apresentando aqui, estou passando para o pessoal o que é a campanha e o Campestre Solidário. Na Mocan a gente tem alguma experiência já com esse trabalho comunitário, né, com essa questão de fazer essas mobilizações para algumas causas, e a gente viu aí que deveria agir nesse momento de pandemia, nesse momento de urgência, né, para tentar ajudar essas pessoas aí que estão passando por algum tipo de dificuldade nesse momento. É isso. Vamos ver se o Marquito agora já está mais estabilizado ali na conexão dele e a gente começa realmente a bater o papo aí. Aí, Marquito. Eu acho que o Marquito travou de novo, pessoal. Espera aí. Marquito. Bom, gente, já que o Marquito ficou, eu acho que travou de novo, eu vou falando para vocês como é que nós iniciamos aí essa campanha do Campestre Solidário, né? Hoje, dia 2 de maio, faz mais de um mês aí que nós começamos a campanha, foi logo no início aí das paradas aí que a gente teve, né, do fechamento do comércio, do fechamento de algumas atividades, nos decretos, principalmente o decreto estadual e o decreto municipal, e a gente viu ali que além daquelas populações, daquelas pessoas que já estavam nessa situação de vulnerabilidade há muito tempo, né, que enfrentam essa situação de vulnerabilidade crônica, né, são pessoas que são atendidas pelo CRAS de maneira frequente, nós percebemos também que uma grande massa de trabalhadores assalariados, principalmente o pessoal autônomo, o pessoal assim, com contrato de trabalho assim, mais precários, o pessoal que faz aí freelance, começaram também a enfrentar dificuldades aí para se manter nesse momento aí em que nós tivemos aquele fechamento total das atividades comerciais, né? Então a gente tentou, num primeiro momento, formar alguns grupos por rua, né? Alguns grupos assim por região dentro do Campestre. A ideia era fazer com que os vizinhos se ajudassem, né? Com que as pessoas próximas, até para a gente evitar o deslocamento, né? Justamente estávamos todos, a ordem era que todos ficassem dentro de casa, né? Então a tentativa era fazer com que os vizinhos ajudassem os vizinhos, né? Que as pessoas ficassem em casa e pudessem ajudar os seus vizinhos. Aí nós formamos um grupo de WhatsApp e esse grupo foi crescendo, foi entrando gente nesse grupo e a gente viu que o problema era muito maior
do que só essa ajuda aos vizinhos, né, a pessoa que estava do lado da casa de cada um. E dali surgiu a ideia, então, da gente começar a arrecadar fundos para a compra de cestas básicas, né, para realmente dar essa tranquilidade, pelo menos momentânea, para algumas famílias. Hoje, nós fechamos aí em um mês, nós conseguimos já distribuir mais de 600 cestas básicas, isso fazendo uma campanha totalmente sem patrocínio, digamos assim, de divulgação nenhuma, além do boca a boca, além do trabalho realmente comunitário, né? Nós conseguimos montar uma rede, e essa rede hoje ela consegue manter, pelo menos minimamente, essa distribuição de cestas básicas para famílias que ainda enfrentam dificuldades devido à pandemia do Covid, né? E a gente, por mais que algumas pessoas pensem que nós voltamos já à normalidade, né, que nós temos aí uma falsa sensação de normalidade, a gente pensa ainda que nós enfrentaremos ainda períodos bastante turbulentos mais à frente, logo ali, digamos aí daqui a 2 ou 3 semanas. Eu creio que, na verdade, a gente já está meio que dentro do furacão, né? Eu diria no olho do furacão, porque o olho do furacão é o lugar mais calmo do furacão. Acho que a gente está girando ali no furacão mesmo, e a gente tem uma falsa sensação de que estamos no controle da situação. E a gente continua alerta, a campanha continua ativa, claro, um pouco menos agora de ajuda, a gente sabe que as pessoas também, né, vão cansando um pouco, é difícil, a gente espera que o poder público realmente assuma o papel dele, que é esse papel de prover segurança para as pessoas, né, a segurança é um direito até constitucional, né, que muita gente esquece disso, saúde, a educação, a alimentação, né, e a gente espera que realmente agora o poder público assuma de vez essa responsabilidade que é dar essa tranquilidade para as pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade nesse momento de pandemia, né? Então, mais uma vez, só lembrando, né, uma situação totalmente diferente do que a gente enfrentava, que era aquela situação de pessoas que já enfrentam essa situação de vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade crônica, né, que já estão nessa situação há muito tempo. Nós temos hoje uma grande massa de pessoas que entrou para esse grupo de vulneráveis e que nós não temos nem noção do tamanho do problema que nós estamos enfrentando, né? Agora que a gente está realmente descobrindo, tateando, né, o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Eu acho que o Marquito está de volta. Marquito, está ouvindo aí? Ah, legal. Então, eu já falei mais ou menos assim como é que começou. Não estou te ouvindo. Agora está estável a internet, estou te ouvindo bem, e eu acho que agora a gente consegue tocar com tranquilidade, mas que bom que tu seguiu aí, cara. Já deu uma introdução do que é o Campestre Solidário, né? A gente pode conversar também sobre a Mucam, sobre várias situações aí que a gente está enfrentando também, porque não é só a questão da pandemia, mas também nós temos aí a seca, né? A questão da seca, da Lagoa do Peri. Nós temos vários crimes ambientais que estão acontecendo, né? E são justificados, né? Justificados, digamos assim, pela pequena quantidade de fiscais na rua, né, até por essa situação que a gente está passando, e que são situações também que nos desafiam, né, diariamente. Nós, enquanto pessoas à frente aí de movimentos, associações de defesa aí dos direitos coletivos. Né. Já me apresentei. Mano. Legal, Deck, legal que tu traz essa informação, e eu imagino que tu deve ter explicado como que funciona o Campestre Solidário, né? Essa interface também com a importância que a gente percebeu que vários movimentos se organizaram muito rapidamente nesse momento de pandemia, mas aqueles que tinham resposta mais rápido era porque já tinham uma organização prévia definida, né? Tendo em vista o Campestre Solidário, que já vem de uma organização da Amocan, de uma rede de relacionamentos a partir das lutas da Amocan, lá na Chico Mendes com a Revolução dos Baldinhos, assim vários outros, né? A própria rede com a rua, que é a partir das mobilizações da rede do Instituto Wilson Gros. Então a gente percebe que quem deu resposta rápida e atuou rapidamente foram aqueles que já tinham um tecido social, vamos chamar assim, ou articulação comunitária para dar essas respostas, né? É bem importante tu falar isso, é importante tu falar
que além de toda essa nova demanda do ponto de vista do apoio humanitário e de cumprir aquilo que o poder público não estava cobrindo ou não estava cumprindo de certa forma, que era a coisa mais emergencial da fome, mas também as lutas comunitárias permanecem, né? A questão do meio ambiente, a questão do abastecimento, a questão do uso e ocupação do solo, a questão das organizações, né, de orientar. Acredito que a Mocan deve estar recebendo muita pergunta, onde vai tomar vacina, onde vai ser a vacina, onde que vai ser os testes rápidos, né? Essa coisa da organização comunitária, né? Então, acho que é legal tu falar disso, nessa concepção nossa, né, que a crise ela não é apenas uma crise sanitária, mas é uma crise sistêmica, né, de saúde, é uma crise econômica, uma crise de ética também, né? A gente vive nesse limite onde que as lideranças políticas, econômicas, espirituais, religiosas e comunitárias não dialogam no mesmo sentido. Isso tem dado muitos problemas do ponto de vista da dispersão comunitária do vírus, né? Então é importante destacar, né? Seria legal, Dex, se tu falasse um pouco como é que foi essa saída assim, né, tão rapidamente, se organizar tão rápido, e o que tu viu assim do ponto de vista nas comunidades, né, dessa limitação das comunidades. A gente está aí, conheceu um monte de gente que ficou desempregada rapidamente, os profissionais autônomos, profissionais liberais, trabalhadores informais que viram-se sem condições de trabalho muito rapidamente, né? O Josias está aí, o nosso amigo lá que é radialista, que tem esse trabalho nos comércios também, perguntando outras questões. Então, se tu quiser colocar um pouco do que tu tem visto aí nessa tua andança, nesse diálogo entre quem quer apoiar e quem está precisando, né? Sim, Marquito, é bastante interessante a gente até deixar bem claro, né, que existe uma responsabilidade do poder público que não está sendo suprida, né? Então, o que nós precisamos, o que nós tivemos que fazer foi justamente essa ação emergencial, né? Que não é só o Campestre Solidário, nós temos aí, como tu bem falaste aí, outras pessoas que já participaram dessas lives. Assim, eu sou muito grato de estar aqui, né, pelo convite, porque já passaram por aqui o padre Wilson, que é uma figura aí muito importante nas lutas sociais aqui da cidade. Nós tivemos aí a Cíntia da Revolução dos Baldinhos, que é, para mim, uma das grandes lideranças que nós temos aí na comunidades que enfrentam diariamente nessa luta pela sobrevivência mesmo, né? Nós temos uma situação bastante confortável, né? Nós fazemos essas análises assim de uma posição muito confortável, né? Temos aí 3 refeições por dia garantidas, né? E a gente andando aí pelas comunidades, a gente vê realmente uma situação de total abandono. As pessoas estão à própria sorte, né? Essa questão do voltar a trabalhar, do não voltar a trabalhar, as pessoas elas estão preocupadas, claro, com a renda, elas estão preocupadas com a sobrevivência delas, mas elas estão muito mais preocupadas também com a saúde delas, né? Elas estão preocupadas em pagar o aluguel. Muitas dessas pessoas aí pagam no mínimo, gente, R$700 de aluguel, R$800 de aluguel, em lugares, por exemplo, que não são tão valorizados, em bairros não tão valorizados pela indústria imobiliária, né? Então, você começa a pagar um aluguel aí R$700. Você tem um custo de vida muito alto e essa pressão pela renda, ela é muito viva diariamente, né? Mas as pessoas não querem voltar a trabalhar sem ter essa segurança de que terão as suas vidas garantidas, né? De que terão a sua saúde preservada. Mas a gente também tem a gente faz uma análise de uma posição muito confortável, né? Quando a gente fala assim, fique em casa, eu sou partidário do fique em casa, mas a gente também tem que entender que nós precisamos fazer uma cobrança bastante ativa e bastante forte do poder público a nível, digamos, muito mais a nível municipal, claro que é o mais próximo que a gente tem, e dê essa segurança para que as pessoas possam ficar em casa com as suas necessidades mais básicas, né, satisfeitas, garantidas. Senão o que a gente vai ter é o que a gente vê hoje na maioria dessas comunidades, uma grande massa de pessoas nas ruas, trabalhando,
sem máscaras, sem equipamentos de proteção individual, no meio de uma pandemia que é altamente contagiosa, né? Ela é altamente contagiosa, ela é altamente, tem um índice de mortalidade também bastante grande, né? E que nós temos essa situação hoje justamente causada por uma total desassistência. Eu acho que esse vírus ele veio para mostrar, eu acho que veio para tirar esse cobertor, né? Tirar esse lençol de cima de uma situação que já estava, essas labaredas estavam ali encobertas, né? E agora esse grande incêndio que a gente vê, essa grande necessidade de atendimento dessas necessidades, na verdade elas estavam lá. Então a gente vê uma cidade, Marquito, que é uma cidade sem assistência nenhuma. Nós vemos uma cidade que é a cidade que não é mostrada, é a cidade que ela é encoberta, é uma cidade que serve apenas de reserva para os momentos, por exemplo, de eleição, para os momentos de uma publicidade governamental para dizer que está fazendo alguma coisa, ou para dizer que está agindo. Nós vemos uma cidade totalmente abandonada, sem equipamentos de lazer. Nós temos locais onde as ruas têm 1 quilômetro. Você faz entregas assim, por exemplo, você começa no número 10 e você vai até o número 1000 da rua, e você não vê, por exemplo, uma área verde, você não vê um equipamento de atendimento de saúde, você não vê uma escola, você não vê o poder público presente. Então, se você vê uma cidade totalmente abandonada à própria sorte. Eu acho que isso é o mais importante nessa situação agora. Eu acho que a gente precisa ter essa clareza que nós vivemos numa cidade que não é aquela que é vendida, né? Não é aquela que é mostrada nas propagandas, digamos, da temporada de verão, ou das propagandas oficiais a nível municipal, a nível estadual, sei lá, a nível nacional. Eu acho que a gente está enfrentando um momento realmente de repensar a cidade, né? Não só a questão sanitária, mas a questão também dos nossos recursos naturais que foram colocados à prova. Nós estamos sendo colocados à prova diariamente. Eu acho que é o momento realmente para a gente repensar a cidade. Eu acho que a gente tem essa chance aí de começar realmente um projeto de cidade que nos dê a segurança para uma próxima situação, digamos, de emergência, de urgência, de calamidade, que é o que a gente está passando hoje. Legal, Deck, eu acho que é bem importante, porque a gente fala entre a cidade real e a cidade que é mostrada para fora, né? Então, de fato, né, essa questão que tu colocas de de uma cidade com ausência de reais equipamentos públicos, né? O quanto que historicamente, né, e esse governo especialmente, atacou diretamente os serviços públicos, né? E hoje são os serviços públicos de saúde, de assistência social, né, as questões ambientais que estão dando alguma resposta, né? Se não fossem essa rede de atenção básica em saúde, nos postos de saúde nos bairros, as UPAs, né? Se não fossem esses trabalhadores que estão na linha de frente do serviço público, né? Se não fosse a atenção básica, se não fosse o setor ali de epidemiologia, né? Se não fosse esses setores da vigilância epidemiológica, vigilância de saúde do município, quem estaria fazendo um trabalho realmente do ponto de vista estruturante, né? A assistência social, toda a dificuldade, os anos foram passando e foram cortando, profissionais não recontrataram, os equipamentos quase todos trabalham em casas de aluguel, não tem uma estrutura própria, os CRAS, os CREAs, os centros de convivência e construção de vínculos, né? Então todos esses são necessários para a política pública. E a gente vem de um histórico, né? Desde aquela que a gente chamava que era a PEC da morte, o projeto de emenda constitucional que virou uma emenda constitucional do congelamento dos gastos nas áreas prioritárias em saúde, educação, assistência a serviço de assistência social e assim por diante. Imagina, isso a gente chamava de PEC da morte, nunca teve tão real e concreto.
o quanto que a falta de investimento nessas áreas prioritárias tem, sim, nos colocado numa situação onde a pandemia no país como o Brasil acaba sendo muito mais perigosa, né? E aí entra a questão da educação, entra a questão da pesquisa científica, das universidades, dos IFSCs, né? E mesmo assim, o governo federal segue atacando áreas como de educação, de saúde, meio ambiente, né? Tendo aí a resolução querendo acabar com o plano nacional da Mata Atlântica, que interfere diretamente aqui na nossa cidade, né? E tu fala dos problemas reais e concretos da cidade, né? E aí várias pessoas colocaram questões aqui, Deck. O Preto, lá da ACMR, da Associação de Catadores, que fica ali dentro da CONCAP, estava falando, né, que eles queriam a testagem lá com os catadores. Então, a gente já fez uma indicação do mandato pedindo a testagem prioritária nas periferias, porque é onde o contágio ele tem muito mais possibilidade pelas condições de habitação, de saneamento e assim por diante, né? E agora eu falo para o Preto que eu vou estar fazendo essa indicação também, para que a prefeitura faça a testagem lá nas associações de catadores, né? Os catadores são numa situação super difícil na cidade daí. A grande parte deles aluga galpão, não tem galpão próprio. Grande parte deles, os trabalhadores pagam aluguel e ficaram 1 mês e meio sem receber. A gente está aí com algumas ações solidárias, mas do ponto de vista é fundamental que a prefeitura, e a gente pediu isso, a gente fez uma indicação pedindo para que o prefeito, através do seu Fundo Municipal de Saneamento, que paga o aterro, transferisse recursos para esses catadores nesse período em que eles ficaram sem trabalhar. E a coleta seletiva parada. Claro, parada porque tem essa problemática da transmissão mesmo, mas tem que ter políticas de apoio. Pô, a gente paga, Deck, 40 milhões de reais por ano para o aterro sanitário, para enterrar lixo. 1 quilo de vidro no aterro sanitário custa aproximadamente 15 centavos. O catador, se ele receber esse quilo, ele vai vender para a indústria a 1 centavo o quilo. Olha a injustiça. A gente paga mais para enterrar do que por um catador que faz o trabalho de triagem e separação, né? Então a gente tem que ter políticas nesse sentido. E tu traz isso muito bem, né? Tu traz isso porque foi vivenciando essas outras cidades que não aparecem, né? O que é tudo que é invisibilizado. E aí, aqui o camarada também coloca que o Josias, que o Campestre Solidário não apoiou só o Campestre. O Campestre Solidário parou na Palhoça, Santo Amaro, Biguaçu, São José, né? Então, legal tu trazer essa perspectiva e trazer o quanto que a gente também tem essa cidade invisibilizada, né? E é legal tu falar dessa perspectiva a partir do Campestre, né? Eu acho que é bom, que eu sempre teve organizações de muita luta pela cidade como um todo, né? Então, Marquito, a questão do Campestre Solidário, né, a questão da campanha, quando a gente pensou o Campestre Solidário, a gente pensou, primeiramente, no atendimento das necessidades aqui das comunidades aqui próximas, né? Nós temos aqui uma comunidade que é uma ZEIS, e essa ZEIS ainda não foi regularizada, né? Isso é uma coisa bastante importante que as pessoas precisam saber do que acontece na nossa cidade, né? Nós vivemos uma cidade paralela, nós vivemos uma realidade totalmente paralela e que, claro, não tem como todas as pessoas que não estejam envolvidas nessa luta comunitária, nesses assuntos comunitários diariamente, não tem realmente como elas conhecerem o que está acontecendo aqui do lado. Aqui do lado da nossa casa, eu digo aqui do lado da nossa casa porque eu moro aqui na região da Capela, aqui onde era o bairro do Seu Chico, aqui nessa região, nasci aqui, né? Nós temos uma ZEIS, nós temos uma área de interesse social que até hoje não regularizou a situação dos seus moradores. Né? As pessoas estão ali numa total insegurança quanto ao direito de viver naquela área. Enquanto grandes empreendimentos têm a sua regularização, conseguem a regularização dos grandes empreendimentos, é uma coisa rápida, é uma coisa que em 1 ano você consegue regularizar um grande empreendimento para a classe média alta. Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas vivendo em áreas de interesse social, áreas reconhecidas como áreas para uso de população de baixa renda, e que não tiveram ainda o seu direito de moradia, o seu direito de viver a cidade, de morar em uma cidade de maneira digna, de maneira, digamos, no mínimo confortável, reconhecida, né?
É bastante importante também de falar dessa questão dos funcionários, os funcionários públicos que foram atacados, né? A gente teve aí uma campanha muito forte contra os funcionários públicos, né? Chamando funcionário de nomes até tipo vagabundos que não querem trabalhar. Hoje, todo o esforço que nós temos de controle da pandemia, de ataque aos problemas que nós temos aí com relação às pessoas infectadas, com relação ao trabalho de evitar com que esse contágio se espalhe pela cidade, pelo estado, pelo país, na mão justamente desses funcionários públicos. Pessoas que estão aí em campo 8, 10, 12, muito mais horas diárias, né, virando plantão, fazendo plantão, se isolando até do convívio da família, até para evitar o contágio dentro da família. E nós temos aí, digamos, todo esse valor hoje, né, algumas pessoas olhando lá para trás e dizendo assim, nossa, como eu fui bobo de julgar o funcionário público, esse servidor público que está ali nos atendendo, dando até inclusive a sua própria vida, né, se colocando em risco. Eu sempre falo isso, né? A gente só sente a solidariedade no outro, a solidariedade do outro quando a gente coloca o nosso corpo, né, a nossa vida, a nossa integridade em risco. A gente só conhece a dor daquela pessoa que não tem a moradia ou que está passando fome quando a gente coloca também a nossa integridade em risco, né? Eu acho que andando pela cidade, aí nessas nossas entregas, vendo a realidade de cada um, eu acho que é aí que a gente vê realmente o quanto que nós temos que caminhar ainda para construir uma sociedade melhor. Mas para o pessoal aí que está um pouco preocupado quanto a isso, né, que está um pouco cético, eu também sou um pouco cético, sou muito cético até, nós temos aí projetos que a gente está colocando em prática. Eu acho que o Josias perguntou ali se esse projeto pode seguir em frente. Eu não sei se o Campestre Solidário, mas acho que a Mocan, né, outras associações, acho que outros movimentos, e o próprio Campestre Solidário, ele veio na esteira de outros movimentos que já existem, e ele serviu aí também, pode servir também para a gente pensar outras campanhas, outros movimentos em outras comunidades, não só em Florianópolis, mas nos municípios vizinhos nossos. Eu acho que a gente precisa justamente isso, com que essa rede não se desfaça após esse momento de pandemia, porque nós temos problemas reais. A pandemia, digamos, só aclarou isso, só trouxe isso para frente dos nossos olhos, né? Mas nós temos problemas reais que não estão sendo atacados mais há muito tempo. Né? Vem com aquela PEC, o congelamento, digamos, o ataque à educação pública, o ataque ao SUS, e todo esse arcabouço, digamos assim, de segurança social que nós conquistamos com tanta luta desde a promulgação da Constituição de 1988 e que hoje corre risco. E hoje fica bastante à mostra esse risco que a gente está correndo. A pandemia veio justamente para mostrar que nós precisamos fazer coro à defesa desses instrumentos de seguridade pública que são necessários, principalmente para essas horas de emergência. É isso aí. Não tem como fugir disso. Legal, Deck. É bem importante tu colocar esses temas, porque eu acho, assim, enquanto hoje ocupando esse espaço enquanto uma liderança política, né, de estar na Câmara, e resultado desse conjunto de movimentos que nos apoiou e nos colocou lá, e a gente continua no diálogo e construindo um mandato a partir dessas bases, né? É fundamental a gente entender, cara, que para a gente pensar qualquer ação do ponto de vista, a solidariedade ela é inerente às pessoas, à humanidade, é uma qualidade que nós temos e que não podemos perder e que ela deve estar sempre presente. Porém, para a gente enfrentar problemas estruturais da sociedade, a solidariedade ela tem que ser a partir de como o Campestre Solidário está fazendo, que é de apoio invisível, porém a gente tem que reforçar para todos esses e essas que lhe tocam a solidariedade e que estão tocados por isso, que a gente precisa de políticas estruturantes. A gente precisa de ter uma política de transferência de renda. O governo não pode priorizar salvar bancos
e não transferir renda para a população. O governo não pode pensar em pagar dívida externa e não taxar grandes riquezas e deixar a população sem as estruturas básicas de saúde, educação, assistência social e o direito universal ao meio ambiente equilibrado, né? Então, é fundamental que o Estado cumpra essa função. E nós temos, querendo ou não, nós temos um dos melhores sistemas públicos de saúde do planeta. O SUS é um sistema altamente qualificado e que ele vai na perspectiva da seguridade social, que dialoga com a previdência social, que dialoga com uma perspectiva de saúde integral. E é isso que nós temos que defender do ponto de vista político, de articulação comunitária e, enquanto povo, assim, se levantar para fazer essa defesa das políticas estruturantes. O SUS é uma delas, o Sistema Único de Assistência Social é outra. O sistema de educacional que está acontecendo agora, o governo Bolsonaro está indicando para as reitorias dos institutos federais seus interventores, isso é péssimo. Vão acabar com a política dos institutos federais, a gente não pode permitir. A gente tem que ter isso consciente para nós. A luta no campo político, a disputa de projeto e hegemônico é disputar que o Estado cumpra a sua função de garantir esses sistemas estruturantes para o bem-estar social, estruturantes para uma outra sociedade. E eu tenho certeza que esse momento dessa crise profunda, a gente tem que sair daqui para um outro momento de lideranças políticas. Não dá para ter essas que estão aí. Esses que estão aí não têm compromisso, não conseguem responder ao ponto do que a gente precisa, né? Então, é fundamental tu colocar isso. E tu apontou uma questão que é para onde caminha, né? Qual que é a perspectiva do Campestre Solidário hoje? Acho que é legal. Eu sei que a gente está dialogando aí com vários projetos, acho que é legal. O que está se pensando para o Campestre Solidário, esse diálogo com esse grupo que está apoiando e se distribuindo? Fala um pouco assim das perspectivas que estão sendo projetadas, Deck. Sim, Marquito. Tem até algumas pessoas aqui perguntando, né? Tem o Robson ali, o Robinho, que ele colocou aqui que a cultura está sofrendo. A cultura popular, Robinho, na verdade, na nossa cidade, ela já vem sofrendo há tempo, né? Eu acho que a gente atendeu agora, eu acho que faz umas 2 semanas atrás, um coletivo de artistas que está passando por dificuldade nesse momento. Amigos nossos, assim, pessoas próximas, que estavam ali sentados com a gente, tomando a cervejinha no boteco até uma semana, um mês antes aí da pandemia, né? O que a gente está tendo hoje é justamente esse aclaramento da falta de uma rede de apoio a todas essas pessoas e, de uma maneira ou de outra, tentam viver uma vida que não é aquela ditada pelo mercado, né? E como é que a gente pode ajudar nisso, né? Como é que a gente pode fazer uma ponte, por exemplo, com o Campestre Solidário, com a Mocan? Eu acho que é justamente fazer essas discussões dentro das comunidades e saber quais são os nossos direitos enquanto cidadãos, né? Enquanto pessoas de direito, enquanto gentes de direito, né? O Campestre Solidário, ele surgiu numa emergência, ele surgiu na discussão dentro da Mocan também com outros atores, né? Com pessoas aí que a gente dialoga sempre, com outros movimentos que a gente dialoga. Mas o Campestre Solidário hoje nós estamos apoiando, por exemplo, além da ajuda emergencial com cestas básicas, que a gente não está parando de fazer, é importante dizer isso. Nós estamos aí apoiando o projeto do plantio comunitário, plantio solidário, plantio agroecológico solidário, que é aí uma ideia aí do mandato agroecológico do Marquito, em junção aí com a Universidade Federal. Então, está muito além, por exemplo, algumas pessoas podem dizer assim, mas é uma defesa partidária, uma defesa político-partidária. Não é, porque nós temos aí uma instituição no nível da Universidade Federal, né? Nós temos aí uma chancela de uma instituição que tem uma respeitabilidade muito grande dentro de Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil. É um projeto lindo, é um projeto que nos dá bastante esperança e que, digamos assim, é um caminho que a gente realmente pode começar a trilhar, pode começar a seguir para repensar a nossa cidade, né? Repensar, será que é isso mesmo que a gente quer em termos de desenvolvimento? Será que é isso que a gente quer
esgotar os nossos recursos naturais, qual vai ser o papel nosso enquanto campanha, enquanto Campestre Solidário, ou enquanto Amocan, o que a gente pode fazer de real, né? O que a gente pode trazer de discussão para que a gente faça com que esses grupos, essa rede se mantenha e que a gente possa ter realmente uma discussão séria do modelo de cidade que nós queremos. Eu acho que todas essas... E aí eu puxo realmente a brasa aqui para o Marquito, porque é um mandato que eu acompanho, é um mandato que eu enquanto pessoa mesmo, dialogo bastante com o Marquito, né? A gente tem uma relação até bastante próxima, isso não preciso esconder de ninguém. Por mais que a Mocan e o Campestre Solidário tenham total liberdade, total, digamos assim, não estejam ligados a nenhum... isenção nenhum, não estejam ligados a nenhum projeto político partidário, mas eu pessoalmente dialogo bastante com o Marquito, a gente está sempre em contato e nós sempre discutimos isso, né? Qual é o projeto de cidade que nós queremos, né? Como é que a gente pode combater essa narrativa do desenvolvimento a qualquer custo, né? Como é que a gente pode discutir um modelo de cidade diferente em que as pessoas sejam vistas realmente como gente de direito, né? Como pessoas com direito, como pessoas com os direitos garantidos de viver a cidade de uma maneira digna, no mínimo digna, né? Eu acho que o Campestre Solidário, a campanha, essa que nós temos hoje emergencial, vai chegar um momento em que ela vai se abrir e nós vamos... Esse Campestre Solidário vai ser uma solidariedade também na discussão de grandes temas. Nós temos aí a discussão do sistema de esgotamento sanitário, né, e o emissário submarino. Nós temos uma discussão bastante urgente, importante e grave, que não é de hoje, gente. Uma discussão que já vem há 30 anos, que é a crise hídrica que nós vamos enfrentar, por mais que nós tenhamos aí uma chuva que volte a ter novamente o nível da Lagoa do Peri restabelecido, nós temos uma cidade que cresce sem pensar nos recursos naturais que são limitados. Nós precisamos repensar também essa cidade que diz para as pessoas venham para Florianópolis, e não é aqui, gente, não é uma crítica dizendo não venham para Florianópolis, mas como é que a gente faz para receber essas pessoas de uma maneira que elas se sintam confortáveis, com que elas se sintam parte da cidade também. Nós trazemos essas pessoas para quê? Para que elas nos sirvam com seus trabalhos, por exemplo, de diarista, de pedreiro, de jardineiro, mas que elas voltem para os seus guetos, para os seus cercadinhos, e não podem viver a cidade que nós construímos para nós, para a nossa classe confortável, né? Para a nossa classe, digamos assim, de conforto, de privilégio que nós temos, né? Elas constroem nossos shoppings, os nossos beach tênis, elas constroem as nossas grandes áreas de lazer e elas não aproveitam essas áreas de lazer, elas não fazem parte dessa cidade. Eu acho que o Campestre Solidário, eu acho que essas tantas campanhas solidárias, Marquito, que nós conseguimos aí juntar, e esse projeto do plantio solidário, né, do plantio agroecológico solidário, ela veio meio que juntar nessas pessoas, esses projetos. Eu acho que a partir daí a gente pode ter justamente uma discussão, uma nova narrativa, né, já com todas essas leis, com esses decretos, esses projetos que tu já apresentaste, já conseguisse passar na Câmara, da gente discutir realmente a cidade. Onde estarão essas terras para a gente cultivar as hortas comunitárias? Elas estão na mão da especulação imobiliária? Será que a cidade está preparada para fazer essa discussão justamente, né, desse, de repente, retorno a uma cidade que caminha um pouco mais devagar, mas com qualidade de vida? Será que a gente vai ter condição de fazer essa discussão? Eu acho que essas campanhas solidárias, elas são a chave para isso, onde a gente já tem um pessoal, digamos assim, com essa abertura de discutir a cidade, e a gente vai realmente ter que fazer essa junção dessas grandes campanhas que nós temos. Nós temos pessoas bastante capazes de fazer essa discussão, né, que estão realmente disponíveis para fazer essa discussão. Eu acho que o momento é esse, né?
Esse momento, não só o momento da pandemia, que é um momento de urgência, é um momento que a gente vai ter que atacar essas emergências dessas comunidades, mas a posteriori, eu acho que a gente vai ter que fazer uma discussão bastante séria do modelo de cidade que nós estamos caminhando, que hoje é um modelo altamente, digamos, autodestrutivo, né? Nós estamos caminhando para uma destruição total do nosso maior patrimônio que nós temos, que é toda essa riqueza natural, toda essa riqueza de cidade. Nós parece que estamos caminhando assim, vamos nos transformar numa São Paulo para depois a gente voltar atrás e ver os erros que cometemos. Eu acho que os exemplos já estão aí, eu acho que o momento é justamente que a gente faça com que essas campanhas possam se juntar e discutir realmente um fórum, né, o fórum solidário, que a gente crie, o fórum, como já tem o fórum como tinha do plano diretor, né, que depois deu uma desmobilizada, mas nós temos essas instituições já prontas e disponíveis para fazer essa discussão e esse enfrentamento que é necessário. E aí sim a gente vai precisar de coragem, como essas pessoas tiveram coragem para se colocar à frente dessas campanhas solidárias. Eu acho que o caminho ele não está pavimentado, né? Não gosto de usar essa coisa porque vem a pavimentação, o asfaltaço, né? Eu acho que o caminho ele está bem claro, ele está aberto, né? Eu acho que a gente já pisou esse caminho, já abriu e nós temos essa coragem de seguir em frente. Eu acho que é preciso que a gente não desmobilize essa rede solidária que se criou. Muito legal, Deck, tu colocar essas questões e é fundamental, tu pegou alguns pontos aí bem centrais, tu fez uma fala que é como que a gente articula, né, esse levante que aconteceu de movimentos autogestionados, solidários, né, nesse momento, e a gente articular isso num grande conselho da cidade, né, para pensar um outro projeto de cidade, né, ou um projeto de cidade real, não esse maquiado, né, e eleitoreiro do qual a gente vê acontecendo há muitos anos na cidade. Não é exclusivo agora do Jean, isso já vem acontecendo há muitos anos. O Jean ele vem mantendo alguns elementos de muito marketing, de forma muito ardilosa, alguns relacionamentos, né, e escondendo, botando por debaixo do tapete a cidade real, né? A cidade real ela fica escondida, né? Não se pode falar disso, né? A gente vê como são, né, os poderes nesse sentido. E tu traz alguns elementos importantes, né? Eu acho que a gente vai para um segundo momento da nossa live aqui, que é discutir a cidade como um todo. E queria pedir pro pessoal aí para compartilhar o vídeo, porque eu vou pedir pro Deck fazer um som Hein, Deck? Pega o violão aí para fazer um som para nós, a gente dar uma descontraída, para a gente discutir o segundo momento da live, hein, cara? Tu acha? É claro, a galera tem que ver aí, pensar uma música que fala sobre isso. Daí a gente vai discutir um pouco esse projeto de cidade. Até porque apareceu muito aqui nos comentários, Deck, a galera falando da importância do setor cultural, que é um dos que mais está sofrendo. E aí, se a gente parar para pensar, o setor cultural é um setor, do ponto de vista da economia, que é de baixíssimo impacto ambiental, de baixíssima capacidade de desenvolvimento intelectual, educacional e de valores que a gente quer, e que com pouco investimento do Estado poderia dar um boom. E nós temos investimento zero. O Jean investiu quase nada em cultura, essa que é a verdade. Nós temos o Fundo Municipal de Cultura parado, nós temos o Fundo Municipal do audiovisual que nunca teve um centavo nessa gestão. Então, isso é muito sério, gente. Isso não apareceu agora. Isso é resultado da ausência de políticas públicas. É isso que a gente tem que entender. E é função de um governo municipal, estadual e federal investir na cultura, porque a cultura, o dinheiro investido localmente, ele reverbera e ele é utilizado localmente. E com baixo impacto ambiental, é diferente de investir em infraestrutura para vir a especulação imobiliária e utilizar desse investimento público. Então, é isso que a gente tem que pensar, revirar, botar de cabeça para baixo essas importâncias e essas prioridades do investimento público, né? Pedir para o Deck fazer um som aí para a gente discutir a cidade um pouco. Ô, Martins, faz tempo, cara, assim, porque é interessante essa coisa da quarentena, né? Porque até eu estava lendo uma tirinha aí que dizia justamente isso, né? Que essa abertura, essa necessidade de abertura, né? Vamos trabalhar, é justamente para que as pessoas não pensem, né, na vida que elas estão levando, né? Nessa vida de, muitas vezes, o trabalho
você tem que ficar 8 horas trabalhando numa tarefa que você poderia resolver em 4, 5, 6 horas, né? E você ter esse tempo livre para o lazer. Eu acho que a gente tem espaço para pensar essas coisas e que as pessoas deveriam realmente ser valorizadas pelas, digamos, soluções que elas dão para alguns problemas e não para ficar, de repente, fazendo só coisas repetitivas e gastando seu tempo, de repente, em atividades que não são tão... de repente, aquilo que ela não queria fazer, mas que faz isso por necessidade total, e a gente tem que compreender isso, porque a gente vive um modelo realmente de sociedade que nos impõe essa coisa do vencedor, né? Se você não tem uma carreira, não ganha dinheiro, não tem um status, você não é um vencedor dentro da sociedade. E a gente sabe que não é isso, né? A gente vive uma realidade que, para nós, o vencedor é aquele cara que sabe fazer uma composteira que funciona bem, né, cara? Composteira que solta fumaça. Na verdade, esse, para nós, é o vencedor, né, cara? O cara que faz a reciclagem, o cara que está ali correndo com a gente junto, que dirige lá a Kombi, que leva a comida, que faz a comida, que atende lá o pessoal em situação de rua. E eu acho que essa gente que move o mundo, né? Eu acho que essa rede invisível, assim, que só conhece quem está nessa correria. Eu vou fazer um som, então, Marquito, já, né? Que tu pediu aí, era uma das condições aí para a gente fazer a live. Eu só vou pedir desculpa, pessoal, assim, que eu tô... Não, só para dar um toque aqui, a Gica está aqui nos comentários, ela falou uma coisa que eu queria só também reforçar, que é o Conselho de Cultura e as setoriais, né, de cada tema estão super ativos, assim, tentando campanhas solidárias de apoio, estão tentando diálogo com o poder público municipal também para entrar nas propostas de emergenciais, né? Então a galera está super ativa e acreditando, querendo o diálogo, sabe? Querendo construir política de cultura. A gente precisa, cara, de uma cidade que pense política de cultura de verdade, assim, e que isso seja estruturante, né? Toca a ficha aí, desenferruja aí, Deck. Então vamos lá. Pessoal, assim, ó, se tiver algum músico vendo a live aí, cara, por favor, me dê um crédito, porque faz tempo que eu não toco. E uma música chamada, é até interessante, a música que é Maioral, né? Que ela fala mais ou menos assim: hoje é você quem manda, mas quem sabe amanhã teu exército debanda, te deixam a banda, corres pro divã. Hoje é você quem vence, amanhã é outro dia. Tudo muda simplesmente, mas que de repente acaba a euforia. Tinha todas as respostas, ganhava as apostas, etc e tal. Senhor de tantos mistérios, tinha teu império, eras maioral. Você construiu castelos em prédios tão belos, escondeste o sol. Sempre tão ganancioso, eu te dei a isca, mordeste o anzol. Eu vou voltar, eu vou querer ter de volta o meu lugar. Eu vou voltar, você vai ver quanto pesa o meu poder. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Essa daí muito bom, Deck. Chama-se Maioral. Depois, assim, é que eu tô numa posição aqui também que dificulta ali, mas é que eu sou ruim mesmo no violão, tá, galera? Então, assim, não é desculpa, cara. Não. É que eu sou ruim. E o Robinho pediu uma do missiva ali depois, hein, cara? Vamos ver essa daí. O Robinho, cara, eu vou te contar uma história que essa galera, Marquito, se é o Robinho, o Robson do Boi de Mamão, né? O Robson do Boi de Mamão, o Robson do Boi de Mamão. Cara, essa galera faz um trabalho incrível aqui no Campeche. Eles fizeram um resgate, Marquito, já que a gente tá falando da questão cultural, eles fizeram um resgate incrível da tradição do Boi de Mamão aqui no Campeche. O Robinho, o Tecão, tem o João também, o Joãozinho, que trabalha na Concap. É uma galera assim, nativa que pegou a responsabilidade de fazer esse resgate do Boi de Mamão. A minha filha hoje, a Iris, ela tem a cabrinha e o boizinho, né, que a mãe fez para ela.
que realmente é um trabalho fantástico. Eu acho que a cultura, Marquito, esse pessoal que trabalha com a cultura, o pessoal aí que a gente falou dos catadores, que é sempre esquecido nessas políticas sociais, né? A gente estava falando assim de a questão ali da assistência social, o orçamento para assistência social, o orçamento para a cultura, o orçamento, por exemplo, para as questões ambientais mesmo, né, para o meio ambiente, que são pautas e são pastas sempre esquecidas, né, quando se vota, por exemplo, as leis diretrizes aí, orçamentárias, as LOAs, as LDOs, são sempre pastas esquecidas. E nós temos sempre um orçamento, eu até brinquei esses dias com o pessoal, que o orçamento do Campestre Solidário, né, em um mês a gente tem um orçamento, eu acho que quase de um ano, da pasta de assistência social municipal. Claro que não chega a isso, né? A gente ironiza, mas é realmente assustador. Tu vê que setores tão importantes para um bem-estar da comunidade, da cidade, são esquecidos, e o que nós temos hoje, né, eu sou administrador, e o que a gente vê hoje é justamente isso, é um vácuo de liderança, é um vácuo de liderança que a gente tem, porque as grandes lideranças, os grandes gerentes, né, os grandes gestores, eles se mostram justamente em épocas de crise, em épocas de grande desafio. E nós temos hoje, infelizmente, um vácuo de liderança, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto nacional. Municipal, na verdade, a gente tem um vácuo de liderança já há muito tempo, né? Porque quem manda na cidade, a gente sabe bem quem é, né? A gente sabe todas as siglas que mandam na cidade. E eu acho que, nesse momento, a gente precisa justamente isso, fazer com que esses grandes coletivos, essas pessoas que têm um capital intelectual, que têm uma visão de cidade, a gente conseguir fazer com que essa cidade se conecte também com a cidade real, com as pessoas que vivem realmente aquele desafio, aquela coisa do risco diário, né, que coloca o seu corpo diariamente em risco pela sua sobrevivência. Eu acho que a gente precisa fazer esse diálogo, Marquito, e isso é urgente, isso é para ontem, para que a gente chegue realmente numa discussão e num denominador comum para que a gente faça realmente a cidade que a gente quer, né? Muito legal, Deck, tu falar sobre isso, porque eu quero trazer um dado aqui, até dialogando com a Gica, né, que trouxe a importante informação de que quem quiser construir política pública do ponto de vista cultural, dialogue com as setoriais que são do Conselho Municipal de Cultura, porque a partir dali se constrói na perspectiva da política pública. Isso é bem importante, mas vou trazer um dado. Nós gastamos por ano, tá, em torno de 40 milhões de reais, está previsto para esse ano, aqui em Florianópolis, gastar 40 milhões de reais só para enterrar lixo, tá? Enterrar lixo. Só o contrato com o aterro sanitário. São 40 milhões de reais. O orçamento previsto para a cultura de esporte, para a pasta de esporte, cultura e juventude, são 15 milhões de reais, tá, pessoal? Então, assim, a gente paga quase 3 vezes mais para enterrar lixo do que a gente tem de política no ponto de vista orçamentário. E política pública só se efetiva com orçamento público, sabe? Isso a gente tem que entender qual que é a função do Estado nessa perspectiva. É claro que também é dialogar com a iniciativa privada para que se consiga as leis de incentivo cultural e assim por diante, é necessário. E essa também é a função do Estado, de facilitar esse diálogo. Porém, só se converte política pública em ações efetivas se a gente prevê orçamento. E o orçamento deve ser virado de perspectiva de cabeça para baixo. Nós estamos hoje contratando, o prefeito assinou e levou para a Câmara um projeto para 100 milhões de reais emprestado para fazer asfalto. Por que a gente não pensa numa perspectiva intersetorial? De pensar um recurso desse para cultura, para o audiovisual, para o setor de tecnologia, para segurança alimentar e nutricional, para a implementação de uma cidade que produz também alimentos, ou sistemas descentralizados de saneamento. Então é uma perspectiva de prioridades e de diálogo com aqueles setores econômicos hegemônicos que garantem os seus contratos, a sua história de contrato. E o investimento público, ele serve para dialogar com aqueles dos seus interesses.
Então, nós temos investimento público, sim. Onde que esse investimento público vai? Nas áreas de interesse do crescimento, por exemplo, imobiliário, né? E agora a bola da vez é o sul da ilha, né? Porque o norte da ilha, algumas regiões do norte da ilha estão colapsando do ponto de vista da qualidade ambiental, da qualidade de vida e assim por diante. Então, a gente tem que entender esse instrumento de estar, né, e das campanhas solidárias também, a gente fazer esse processo agora de envolvimento com a política pública. Tu tocou num ponto fundamental, cara. Obrigado aí por tu trazer esse tema, né, do orçamento, que passa tão rápido, as pessoas não acompanham isso na Câmara sendo votada, a gente tenta fazer várias emendas, o prefeito previu esse ano mais de 12 milhões de reais só para propaganda e marketing e comunicação dos seus atos, né? Então, sim, para fazer propaganda, isso é muito sério, 12 milhões de reais. É mais do que a pasta de cultura tem, entendeu? Olha, e a gente aqui com uma cidade que tem um potencial, por exemplo, no setor audiovisual. Essa cidade pode ser uma referência mundial do setor audiovisual. A gente pode ser uma referência mundial no setor da música, da cultura popular, né? E a gente tem estrutura para isso. Então, legal tu trazer esse tema, Deck. Queria que, assim, a nossa live aí está com 1 hora, a gente sempre fica entre 1 hora e 20, por aí. Queria que tu falasse um pouco aí para o pessoal como é que estão hoje as questões de luta aí do Campeche e quais são os passos, quem quiser conhecer um pouco mais o Campeche Solidário. Eu posso falar depois um pouco do plantio solidário também, né? Mas tu falar um pouco como é que estão as lutas, como é que está a dinâmica nesse período de pandemia e dar um informe para a galera, convidar a galera para vir também para as ações da Amocan e assim por diante. Então, Marquito, a questão da Amocan, né, como todas as reuniões públicas e mobilizações, elas, claro, agora estão paradas por conta dessa pandemia, né? Então a gente precisa realmente respeitar, já que a gente é partidário do isolamento social, né? Claro, com a possibilidade com que todas as pessoas fiquem em casa com conforto e com seus direitos garantidos, né? Deu uma, digamos assim, uma travada, digamos, nessas discussões que a gente faz mensalmente, até diariamente, com a Amocan, né? Mas as lutas da Amocan, elas estão aí já há mais de 30 anos, né? As grandes discussões ambientais já são feitas no âmbito da Amocan há mais de 30 anos, né? Desde quando a Amocan ela foi criada. Essa questão do saneamento, a questão do abastecimento de água, a questão da ocupação do sul da ilha, a questão das discussões das áreas de preservação, restinga, topo de morro, já são discussões que a gente traz na Amocan há muito tempo. Eu acho que o Campeche Solidário, a campanha Campeche Solidário, ela só veio para mostrar o quanto de poder de mobilização. Eu acho que isso a gente já mostrou em outras oportunidades. Eu acho que o Josias ali, ele falou sobre o resgate da história do Antônio Saint-Exupéry, que justamente está ligado com a história do campo da aviação, aqui com Pacuca, um ponto da cultura, né? um momento, digamos, um momento da história do Campeche, e hoje um momento de discussão justamente do espaço público enquanto local de transformação da realidade do lugar, né? Que é a questão da reciclagem, a questão da produção do alimento, que funciona sem nenhum tipo de apoio institucional do poder público. Pior, funciona sempre naquele limiar digamos, da insegurança jurídica do poder e não poder, porque a prefeitura não assume para si, tombou o espaço, né? Hoje o espaço é tombado, mas não toma para si a responsabilidade de criação de um parque, da regularização daquele espaço para que a comunidade possa fazer o uso, digamos assim, definitivo e poder criar ali um espaço realmente de transformação da realidade através de projetos sociais, que nós temos vários projetos, e que a gente fica nessa indecisão do fazer, não fazer, porque existe ainda essa insegurança jurídica. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento
dessa união. A Mocan já tem, digamos, esse know-how, né? Que não é uma, digamos assim, não é um feito dessa gestão, não é um feito da minha gestão. Nós estamos continuando um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo atrás. É o que a Mocan faz hoje, o que a Mocan tem hoje de voz, o que a Mocan tem hoje de possibilidade de argumentação, é uma coisa que já vem sendo criada há muito tempo. O que o Campestre Solidário hoje consegue em termos de mobilização é um capital, digamos, que a gente já vem construindo há muito tempo também com a Mocan. Nós temos uma rede de apoiadores, de colaboradores, que são pessoas que já nos apoiam nas ações da Mocan. Né? Nós temos aí uma grande rede de colaboradores individuais. Nós tivemos, claro, algumas colaborações, digamos assim, financeiras, até num montante maior, mas nós temos uma grande rede de apoiadores e a gente gostaria de agradecer eles aqui nessa live, porque é bastante importante para a manutenção aí da nossa campanha, e que essa rede não se desfaça agora, né? Que essa rede, após o vírus, que nós temos ainda o vírus, vai passar o vírus da Covid, mas nós ainda continuaremos com o vírus do egoísmo, com o vírus da especulação imobiliária, com o vírus da desigualdade que nós temos aqui na nossa cidade, né? no nosso lugar, no lugar em que a gente vive. Eu acho que a gente precisa que essas redes, elas cada vez mais se juntem, dialoguem, e que a gente realmente pressione o poder público, e é nosso dever, é nosso direito, sim, e é dever, sim, do governo municipal, do governo estadual e do governo a nível federal prover e dar todas as respostas que a sociedade civil coloca em cima da mesa, gente. Isso não é questão de ser esquerda, ser direita, é questão de que isso está na Constituição Federal, isso é uma discussão de uma sociedade mais humana, uma sociedade que se preocupa, por exemplo, com a fome do outro, com a dor do outro, com a dificuldade com que o outro está passando agora, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, isso não é segredo para ninguém, eu sempre falo, né? Ela tem o privilégio, a sorte e a certeza de ter pelo menos 3 refeições diárias, né, na mesa, não lhe falta, nunca lhe faltou na mesa desde que ela nasceu. E é muito triste, é muito... Eu digo assim que você, enquanto ser humano, você é massacrado demais quando você chega numa família e você vê uma criança que está sem se alimentar há 2 dias, há 3 dias. Né? Eu acho que isso é questão de humanidade, gente. Não é questão de partidarismo, nem questão de jogo político. Eu acho que é uma questão da gente se reconhecer enquanto ser humano, enquanto gente de direito. Né? Agradeço a todos, de coração mesmo, a todos os apoiadores, a todos os parceiros, a todas as redes aí que estão conosco aí pelo menos buscando respostas. Não temos as respostas todas, né? Seria até uma loucura a gente dizer isso, mas a gente está tentando. Eu te agradeço, Marquito, pelo espaço, cara, por todo o apoio aí, por toda a conversa, por toda essa sabedoria que tu tem enquanto educador, enquanto parlamentar. Eu acho que é bastante interessante que a gente continue essa discussão e que a gente consiga unir todas essas pessoas que estiveram aqui nos vendo, nos ouvindo e, de repente, torcendo para que a gente continue nessa rede aí e faça realmente uma Florianópolis melhor. Tá? Sem bordão político partidário, nem para campanha, nem nada. Isso aqui é de coração. Legal. Ô, Deck, olha só, tem vários comentários muito importantes aqui, né? A Conceição colocou que a questão do fortalecimento da rede do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, e é fundamental, é central, essa cidade não pode passar por isso agora e não reconstruir a sua rede, né, o serviço público, os equipamentos públicos de assistência social são centrais para essas ações. As ações solidárias não podem ocupar esse espaço que é de função e obrigatoriedade do poder público municipal, tem que ser um complemento, uma complementariedade, né?
Acho que isso é fundamental. Eu queria trazer um outro elemento aqui que foi trazido sobre essa questão do lixo, que impactou muita gente, essa informação que eu dei. E é isso, o prefeito fez todo um malabarismo em cima da cidade lixo zero, rumo à cidade lixo zero. Vai passar 4 anos e não aumentou a porcentagem da diminuição do envio para o aterro sanitário, se manteve na mesma perspectiva. Nós temos a lei da compostagem aprovada, que ele vai ter que comprovar agora dia 5 de junho, na obrigatoriedade de não mandar resíduo orgânico para o aterro sanitário. Então existe também ali, senhores e senhoras, existe ali uma grande poder desse contrato milionário, tá? Que é muito sério isso é muito sério mesmo. Então, assim, podemos pensar em ações comunitárias de compostagem, esse é o modelo mais adequado, a gente descentralizar a gestão de resíduos na cidade, pensando nas cooperativas, associações de catadores descentralizada, os pátios de compostagem em parceria com as hortas, esse é o modelo que a gente quer. Agora, a gente precisa confrontar esses grandes poderes que são pesados e são muitas vezes intransponíveis, a gente vem deflagrando isso, né? Quero também aqui pedir para tu fazer uma música, e aí a gente vai dar aí faz um som e a gente vai dar umas orientações para a galera acompanhar o plantio agroecológico solidário, também essa articulação que está acontecendo agora sobre a questão das redes de cozinhas comunitárias e restaurantes populares, e tu também dá as dicas aí sobre o apoio ao Campestre Solidário e os outros, né? Porque tem Armação Solidária, tem Pântano do Sul Solidário, tu pode fazer depois desse painel, mas a galera quer um som teu aí, cara, pediram aqui já. Uhum. Não, beleza, vamos fazer uma musiquinha, digamos assim, ela menos sombria, né? Uma música até interessante, que uma pessoa me enviou essa música, falou assim, olha, Deck, o que eu achei aqui? A música, ela se chama Dias de Alegria, né? O título dela era Vai Passar, mas aí tem a música, eu acho que é do Chico Buarque, assim, não, é muita pretensão botar esse título, né? Eu botei Dias de Alegria. Essa é um pouquinho mais alegre. Então, eu vou tocar aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui. E, pessoal, assim, quem só colocar aí essas campanhas que estão funcionando, da armação, tem o pessoal lá do Monte Cristo, que já está nessa toada aí, nessa batida já há muito tempo. Tem a Juliana, do Rio Vermelho, que eu vi ela aqui, estava aqui olhando a live também, que é uma baita de uma lutadora. Tem a Natália Bittencourt lá, a Nath do Rio Vermelho também, que está fazendo uma movimentação lá no Rio Vermelho. Nós temos a Raquel ali do Pântano do Sul. Nós temos, claro, o Padre Wilson, que aí dispensa comentários, dispensa apresentações. A Bel aqui do Covid, né, Marquito? As meninas aí da Cozinha Vegana, a Shira, a Glenda, a Lê, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí nessa coordenação toda do plantio, dos voluntários, das voluntárias, o pessoal da UFSC, a Patrícia, toda a galera ali, a Gaia. Eu acho que foi um momento assim que a gente descobriu, né, claro, digamos assim, já sabíamos, né, que tínhamos esse capital todo, eu não gosto de falar capital intelectual, vamos dizer assim, essa gente toda, né, à disposição, na mão, esses cérebros aí, esse pensar todo na mão. Eu acho que a gente precisa dar sequência a isso, né? Então eu vou tocar aí, parar de encher o saco aí, falo demais, cara. Pega eu e tu falando, né, cara? Tem um pessoal... Porra, tá louco, cara. O pessoal tem paciência com a gente. Tem paciência, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou tocar. Ela se chama Dias de Alegria. Eu vou ver se eu faço uma coisinha mais bonita agora, porque a outra saiu meio torta. Ai, meu Deus. Vai passar, veja o sol já vai brilhar, surge um novo dia. Vai passar, é preciso acreditar em dias de alegria. Vai passar, veja o sol já vai brilhar, surge um novo dia. Vai passar, é preciso acreditar em dias de alegria. Se um dia você acordar sem vontade de viver, abra os olhos, veja. A vida brota ao teu redor, isso é o melhor, o pior que esteja.
Se um dia quiser desistir, mesmo sem tentar, escute o que eu te digo. É fase, um dia vai passar, a hora é de lutar, não se dê por vencido. Vai passar, veja o sol já vai brilhar, surge um novo dia. Vai passar, é preciso acreditar em dias de alegria. Vai passar, veja o sol já vai brilhar, surge um novo dia. Vai passar, é preciso acreditar em dias de alegria. Palavras sempre vêm e vão, chuvas de verão, flores na primavera. O que passou, passou, não volta mais. Já ficou para trás, o que já foi, já era. Não acreditas em nenhum infame, te iluda, te engane, compre tua alma e te apresente um outro novo Deus. Eu sei você não quer, então mantenha calma. E assim vai passar, veja o sol já vai brilhar, surge um novo dia. Nós enfrentaremos aí os momentos, aí estamos enfrentando os momentos aí de dificuldade, mas eu acho que a gente tem uma rede, Marquito, bem construída, uma rede, eu acho que bastante coesa. Eu acho que não nos falta coragem, né? Eu acho que não nos falta coragem. Eu acho que as pessoas que estão à frente desses movimentos, dessas campanhas, são pessoas com bastante coragem. Eu falo até que às vezes não é nem coragem, é consequência, né? Que a gente não tem noção, de repente, do que a gente está fazendo. Mas eu acho que a gente tem que dar espaço, né? Esse passo além, esse passo à frente. Eu acho que o momento é esse. Vamos em frente, meu camarada, o que precisar, tu sabe que pode contar comigo, estou à disposição, né? Como sempre falo lá para o pessoal da luta indígena, né? Quando a gente sempre vai na reunião, eu digo, é preciso que nós, na nossa posição de conforto, de privilegiados, nos coloquemos em risco, em defesa dessas pessoas que colocam em risco a sua integridade todos os dias, em defesa de causas que são coletivas. Eu acho que é isso, a gente nos colocarmos à disposição e vamos em frente, cara. Vamos em frente que vai dar certo. Já estão brotando aí sementinhas, literalmente, que nós plantamos lá na Ressacada. Pô, coisa linda, Deck. Queria te agradecer, cara. Tu tem sido assim, uma grande referência aí de luta comunitária, de não medir esforços, né, pelo bem comum, pelo bem viver, por esses princípios, né, sempre muito firme, né, cara? Sempre muito firme na perspectiva de construir essa sociedade que a gente quer, um lutador da comunidade, às vezes até injustiçado por fazer lutas tão importantes, né, cara? Queria me solidarizar também em todo esse processo que a gente tem passado aí nesses últimos anos. Quem te acompanha, nos acompanha, sabe essa luta, e quero reforçar aqui publicamente, né, cara, que bom que tu tá aí tomando essa liderança, né, cara, que a gente construa outras lideranças, né? A gente não quer ficar nessas posições para sempre, a gente sabe que é um momento de cumprir uma tarefa, e esse momento ele precisa ser articulado de forma que a gente consiga imprimir essa nossa visão de mundo na sociedade que a gente quer. E a gente só consegue fazer isso se a gente disputar, né, cara? Fazer essas disputas de projeto, disputa e vencer algumas hegemonias que tem aí. Então, te parabenizar, camarada, e tamo junto aí, vamos seguir firme. Depois deixa o contato ali do Campeche Solidário para quem ali nos comentários, para a galera acompanhar. E essa live fica gravada, tá? Ela fica registrada aqui. Depois, quem quiser também pode acompanhar e divulgar e compartilhar para a galera. E amanhã a gente vai ter a nossa live de domingo, que é sempre com o Padre Wilson, ali por volta das 5 horas da tarde, tá? Então, quem quiser acompanhar, a gente vai estar dando um panorama. Com certeza o tema sobre a violência policial ali no Morro do Mocotó vai estar bem presente. E outros temas também, um pouco do que a gente evoluiu aí na semana, né? Valeu, camarada, tamo junto aí. Um forte abraço para todo mundo. Todo mundo aí pedindo mais uma música aí, cara, mas a galera curtiu. eu vou continuar aqui, já tive aqui o sinal verde aqui em casa, aqui vou poder. Depois eu faço um barulhinho no meu perfil ali, vai lá. Então tá,
bota o teu perfil ali nos Eu vou. comentários pra galera te seguir. Vai ter uma live aí do deck aí pra fazer um som. Daqui um Massa. pouquinho, eu queria até, pô, a live, né? Esses caras fazem live aí, esses artistas famosos aí fazem live tomando cerveja e tal. Eu tomei a cerveja toda ali do Simão, cara. Pô, deveria ter deixado a cerveja do Simão para tomar na live hoje. Porra, uma IPA, cara, uma IPA assim, ó, de qualidade, essa galera. Né, Marquito? Eu acho que a gente tem que pontuar isso também. Foi uma luta bastante grande tua lá dentro da Câmara, né? Da regularização, essa galera que faz aí as cervejas artesanais. Simão, aí essa galera toda aí, essa rede Sim. maravilhosa, né, de cervejeiros aí, caseiros, artesanais, os caras também estão na luta, né, e é isso, cara, eu acho que foi uma responsabilidade, eu te digo, Marquito, enorme, de ocupar um espaço aí que já foi ocupado e sempre ocupado aí pelo Padre Wilson, ontem lá a liderança do MST, conversou com a Cíntia, que para mim é uma referência, assim, total, em questão de liderança comunitária, uma menina jovem, né, e está lá à frente da Revolução dos Baldinhos. Cara, eu só tenho a te agradecer. Agradeço a galera toda aí que teve paciência, ouviu a música e não fugiu, né? Ficou todo mundo ali firme e forte na paçoca aí. Nada. E é isso, meu camarada. Daqui um pouco Valeu. a gente está convidando todo mundo para comer no nosso restaurante popular. É isso aí, galera. É isso aí, é nossa luta, nosso sonho. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu, galera. Abraço.